Só você tá na ponta. Boa noite, as gatas, garotas, os gatos, tudo bem? Vocês estão tranquilos, fazendo nada? Eu sou a Adriana, sou daqui de São Paulo, sou paulistana da Gema. Sou mãe de uma tchutchuca de 4 anos, sou empreendedora cultural. Eu comecei a empreender há uns 16 anos atrás. Eu frequentava a Vila Madalena e via a concentração de baladas blacks que tinha lá, muitas casas noturnas de música negra e muitos jovens negros se deslocando para lá, DJs negros, produtores negros, todo mundo preto, mas no final da noite quem contava a grana não eram homens brancos. E aquilo me incomodava e eu queria muito que de alguma forma a gente pudesse também ter essa produção sobre o nosso ponto de vista e sobre a nossa gestão. E foi aí que em 2002 eu criei a Feira Preta, lá na praça, justamente para absorver essa Obrigada. Para dar visibilidade para essas potências criativas, inovadoras do que é a população negra, sobretudo naquela época eram jovens negros, e assim surgiu a Feira Preta. E aí nesses 15 anos, nesses 16 anos, esse ano completa 16, que eu venho trabalhando com essa questão de empreendedorismo, de cultura, enfim, ligado à cultura negra. Acho que de forma bem sucinta, bem rápida, é isso. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com todo mundo e participando desse momento com essas pretas maravilhosas que eu tenho tanta admiração e que assim me incentivam, né, a sempre ir além. E meu nome é Luciane Barros, eu tenho 35 anos, sou mãe de 3, né, no caso 2 tchutchucos e uma tchutchuca. Sou empreendedora também, trabalho como modelo plus size, mas trabalho também com uma questão de realmente quebrar os padrões enquanto mulher preta, enquanto mulher gorda, enquanto mulher que existe dentro da sociedade. Então, o meu trabalho assim, é com um foco tanto para exercer a cultura, quanto também para quebrar muitos padrões, né? E para realmente mostrar que nós existimos e nós resistimos. Então, eu tenho um projeto que é o Africa Plus Size Brasil. Com ele eu consigo levantar assim, a questão da mulher preta e gorda dentro da sociedade, falar sobre nossas questões, falar sobre a nossa força, né, o nosso empoderamento contra a gordofobia e contra o racismo, então todos os tipos de preconceito. E para mim é um projeto onde eu consigo exercer esse trabalho. Eu também participo de um coletivo de mulheres pretas e gordas, coletivo artístico que chama Zona Libara, que atualmente está em cartaz com o espetáculo de dança que chama Vênus Negra, um manual de como engolir o mundo. Para mim, assim, esse momento está sendo muito importante, porque nesse coletivo que eu me fortaleci cada vez mais, que hoje, assim, eu percebo que eu tenho que chutar as portas de onde eu quero chegar, porque eu não posso ficar esperando alguém abrir para mim, e a gente sabe que tem que ser assim a nossa vida, né? E esse espetáculo diz muito sobre mim e diz muito sobre as mulheres pretas e gordas dentro dos cenários de hoje. Então, quem puder assistir, a gente ainda está em cartaz, nós vamos rodar por alguns SESCs. Na página do Zona Libara vocês conseguem ver as datas e estão todos convidados a participar desse momento de celebração com a gente. E é isso. Boa noite. Muitas
caras conhecidas. O que torna esse ambiente muito mais confortável, né? Muito mais nosso. É nossa, né? Estamos aqui é nossa. Eu sou Ana Paula Chongani. Entre Ana Paula e Chongani tem, sei lá, o que eu sempre fui, o que eu pretendo ser, talvez. Chongani, eu gosto de falar que é meu nome político. É o nome que eu escolhi porque quando eu chegasse nos lugares eu queria que as pessoas imaginassem uma pessoa como eu. Uma mulher preta, escura, de cabelo endredado. Então eu achei que talvez a Ana Paula Chongani facilitaria isso. Eu queria que imaginasse quem eu sou. Bom, eu sou filha da Cristina e mãe da Ioluá. E eu me sinto continuidade dessas duas potências. Minha filha e minha mãe. E ser continuidade me traz uma grande responsabilidade, né? Porque, sei lá, eu sempre fico imaginando que as mulheres fizeram o máximo para que a gente estivesse aqui hoje, né? E eu tenho certeza que minha mãe fez muito para que eu fosse quem eu sou hoje. E eu me sinto nessa responsabilidade de repassar para minha filha a mesma coisa. Sou empresária da moda e isso é uma coisa que eu tenho que repetir sempre. Mas você é da moda? Sim, sou da moda. Mas você faz o quê? Você é costureira? Não, eu sei costurar, mas eu não sou costureira. Então você é vendedora de moda? Não, eu vendo também, mas eu sou empresária. Eu sou empresária da moda. E sou pisciana e desastrada também, a gente. E aí eu descobri com a minha caminhada que ser empresária da moda teria que principalmente construir esse lugar. Porque esse lugar não era para uma mulher como eu. Não era para uma mulher com o cabelo que eu tenho, não era para uma mulher que tem a pele que eu tenho. Quando eu fui escolher o curso que eu queria cursar, eu lembro que antes, na adolescência, eu fui melhor aprendiz e eu dizia que eu queria queria ter uma profissão que fosse revolucionária, uma profissão que mudasse o mundo e tudo mais. Daí eu fiquei entre ciências sociais e design, né? Eu fiz belas artes. E aí eu escolhi a moda, eu escolhi as artes, né? E aí eu sempre fiquei me perguntando, né, desse lugar, que eu queria um trabalho revolucionário, que eu queria fazer alguma coisa que mudasse o mundo e tudo mais. Só que com o passar do tempo eu comecei a entender o que era o meu trabalho de moda. Eu comecei a entender que o meu trabalho de moda começava comigo olhando no espelho mesmo. E olhando para que eu pudesse acreditar quem eu era, pudesse acreditar que eu estava habitando o corpo certo para fazer um trabalho de moda. Olhar no espelho e acreditar que sim, não tinha nada errado comigo e que eu podia ser uma estilista de moda e trabalhar com isso. E foi nesse processo que eu comecei a entender o que era moda pra mim, né? Comecei a entender que era meu processo, minha plataforma de militância, de transformação social, e que meu trabalho começava entre me amar, me gostar, me reconhecer enquanto mulher negra, enquanto mãe, enquanto empresária, enquanto filha de uma mulher preta. Que meu trabalho passava em ter um espaço, que esse espaço era um espaço de acolhimento, que esse espaço era um espaço de receber outras mulheres e conversar sobre violência, e conversar sobre machismo, e começar a conversar sobre racismo, e conversar sobre feminismo, e que esses processos eram processos também do trabalho de moda. E aí eu comecei a entender que até eu chegar no meu trabalho eu tinha que sofrer assédio, sofrer racismo, e que esse também era um processo de trabalho de moda, até que eu chegasse na minha prancheta e começasse a criar as minhas coisas. Então, quando eu termino uma criação e gosto do resultado, quando reconhecem esse resultado, e eu penso em toda a trajetória que eu fiz para fazer uma bela peça, eu tenho certeza que hoje eu faço um trabalho revolucionário. Obrigada. Gente, não sei se vocês perceberam, mas o nosso grupo aumentou. Então eu gostaria, vamos puxar mais pra cá um pouquinho. Mas também eu queria aproveitar para pedir para vocês fazerem muito barulho pra Nathalie. Sim, a gente Érica, por favor, amiga.
Matheus, você é a nova rainha. Deixa eu fazer a vistoria. Deixa eu ver. Ai, gente, tá favorável. Favorável. Vou pedir até pra fazer aquele IBGE. Quantos pretos tem aqui? Levanta a mão. Gosto assim, gosto assim. É importante. Tem os pretos que levantar aí. Eu gosto assim, é muito importante e muito confortante, como a Xongani falou, a gente está entre os nossos. Embora eu tenha vindo também preparada para enfrentar um ambiente nosso, estou cheio de brancos, mas a gente trabalha nas duas perspectivas, porque é importante, são duas falas diferentes, mas são igualmente importantes no sentido do que vai ser falado, do que nós vamos pensar e começar a discutir, dependendo de quem está ouvindo. Então, se tem uma mesa sobre pretas e é de pretas, tem alguma coisa que está sendo dita aí. E essa coisa está sendo dita para as pessoas pretas e também está sendo dita para as pessoas brancas, em chaves diferentes, obviamente. Meu nome é Érica Malunguinho, sou ativista, transativista, preta ativista. Não gosto muito de falar sobre mim, assim, sobre minhas histórias, minhas narrativas no mundo, mas eu gosto de falar sobre coisas que falam de mim, mas que não estou falando sobre mim, porque quando eu falo sobre mim, eu quero falar sobre nós todas. Quando eu penso em falar sobre mim, eu penso num projeto político que está em curso, que está em curso desde muito tempo. Eu sempre falo isso, muito antes da primeira diáspora. Eu penso num projeto político que estamos, nesse agora, dando continuidade com um legado preciosíssimo, de modo que a gente não pode recuar. Penso no projeto político que ele está cada vez mais arquitetado, cada vez mais ramificado, cada vez mais entranhado em nós, e está sendo tomado de assalto, obviamente, em relação à branquitude. Eles estão percebendo, eles sabem. Eles perceberam tardiamente, mas eles sabem quem somos nós. Sempre souberam, mas agora eles estão com medo. Não é à toa que tem uma mesa de pretas no poder. Sim, eles estão tentando dizer assim pra gente: a gente vai deixar vocês. Só que eles não sabem que a gente, mesmo sem eles deixarem, a gente veio tomando isso de assalto no decorrer dessa historicidade. O que a gente está fazendo aqui, estamos fazendo cada um dos seus territórios, nada mais, nada menos do que uma retomada de uma reintegração de posse de algo que sempre nos pertenceu, que é o poder tecnológico, o poder intelectual, da ciência, o poder do trabalho, o poder da estética, da beleza. A gente está retomando, reintegrando a posse disso que sempre foi nosso. Quando a branquitude faz assim, nossa, vamos deixar, vamos permitir, vamos abrir o espaço e etc. Eu sempre me pergunto, até que ponto vocês vão abrir o espaço? Porque nós somos muitas. Nós somos muitas e, portanto, ocupamos muitos espaços, E, então, qual a solução para essa matemática? Matemática física, Dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço, E aí, economicamente falando, a gente poderia, não sei nem que termo usar, mas eu acredito seriamente que o que nós estamos fazendo agora, quando a gente fala a todo momento de contranarrativa, de narrativas em oposição, de outras narrativas, e agora eu tenho usado o termo, é a nossa narrativa, não é contra, é a nossa narrativa, a nossa historicidade, nossos projetos. Eu acho que a gente está resolvendo essa equação, resolvendo essa matemática, dizendo que com ou sem os brancos a gente segue.
com ou sem a branquitude, a gente vai construir nossos ilês. A gente vai construir nossos territórios, explanar nossas geografias e se fortalecer nesse processo. Isso significa, por exemplo, significa isso agora que está acontecendo. A gente se ouvindo, se olhando, se falando. Isso significa a gente ir no ateliê da Shongani e comprar roupa da Shongani. Isso significa, né, olhar o projeto da Lu e falar assim, vou ver as gordas no teatro, na dança, e consumir água e ficar plus size. Isso significa ouvir o som da Talma. Isso significa ir na Parelha Luzia. Significa que a gente tem que dar um craque, uma quebrada nesse discurso integralista, que eu estou começando a sentir que ele está começando a habitar o imaginário integralista, sabe? Que está todo mundo junto, bora lá, e etc. Eu acho que a gente está integrado já, né? Porque, afinal de contas, a gente está aqui, não teve escolha, isso é prestado. Né? Tá todo mundo no mesmo planeta, tem que dividir, eu não tenho escolha. Se eu pudesse escolher, eu nem sei. A gente ia pra onde, meninas, né? A gente Tinha Andrômeda. Exatamente. A gente vai criar um planeta logo menos, né? De bom, de todas, né? Então eu me preocupo com esse discurso integralista, porque esse discurso integralista novamente acaba escamoteando as reais violências e as sutis violências que permanecem dentro das subjetividades, né, da cultura brasileira, né, da população brasileira. Escamoteia. Né? Esse discurso integralista, ele não serve se ele não... cada um dos agentes desse discurso estiverem efetivamente antenados e pensando sobre seus lugares discursivos. Enquanto as pessoas não negras não tiverem absoluta consciência que, como diria a minha amiga travesti Erika Hilton, quando elas não tiverem consciência que elas desceram rolando na ladeira do privilégio para permanecer de pé, quando eles não tiverem consciência disso, a gente não pode negociar. A gente negocia em outra medida. Cada um sabe o seu lugar discursivo. A branquitude sabe que desceu rolando na ladeira do privilégio, e nós sabemos que a gente não vai trocar nosso ouro por miçangas. O nosso ouro nos pertence. E a gente só vai integrá-lo caso outro ouro ou diamantes sejam nos dados. Acho que é por aí que a disputa se dá. A disputa se dá num outro ponto discursivo. Não estamos numa guerra entre a Casa Grande e a Senzala. A guerra é os quilombolas que somos e os abolicionistas. Os abolicionistas que dizem que estão conosco, que está todo mundo junto. Vocês lembram dos abolicionistas, né? Os abolicionistas bem bonzinhos, eles. Desde que você não queira ocupar o lugar deles. Porque se o Estado brasileiro, a população, o Estado brasileiro, eu falo do Estado enquanto instituição, Estado, população, se ela estivesse efetivamente disposta a finalizar com essa doença chamada racismo, ela teria, por exemplo, uma campanha maciça de 95% de cotas por 50 anos, no mínimo. A quantidade de gente, na quantidade de gente, para dar conta? Ui. Exatamente. Teria, por exemplo, todos os... por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu gosto de estudos empíricos, né? Que a gente está dentro de um território geográfico, físico, não é imaterial, isso aqui é material. A gente começa a olhar, por exemplo, esses retratos. Né? Eu quero saber de quem é esse prédio. Quero saber quantas pessoas trabalham para este evento que nós estamos
aqui participando, existe equidade de raça e de gênero? Porque a gente precisa começar a avaliar as coisas de dentro. Não é? Quando eu falo que a África não é só teórica, como a Lara fala, o racismo não é só teórico, não é uma teoria que está flanando. Isso se materializa nesses pequenos espaços, nessas pequenas relações que a gente vive no cotidiano. Então, assim, comecemos a pensar sobre isso. Né? Começar a pensar, na verdade a gente já pensa sobre isso sempre, agora a gente precisa começar a apontar o dedo, a mostrar onde é que está, aonde você reproduz o seu racismo. Não estamos falando de racismo só de cabelo duro e chamar o outro de macaco. Racismo estrutural e institucional. Estrutural e institucional é isso, gente. Assim que inviabiliza que pretas e pretos, mesmo qualificados, precisam ficar dizendo que é empresário da moda. Mas mesmo falando 2, 3 línguas, enfim, né, ainda há marcas dores de entrar em grandes corporações, se esse for o caminho que a pessoa escolher. Ainda precisa ficar em plenárias de partidos políticos pleiteando ser candidato. E isso estou falando, eu não estou nem pensando na direita, porque a gente não fala sobre a direita, porque a direita é a direita, ela é a casa grande e ela não vai sair do lugar dela. Estou falando nessa esquerda, na esquerda brasileira. E aí você pega todos os partidos de esquerda, mas são majoritariamente brancos. E de homens também. Quando se houve o golpe, o mais recente, né? Fala assim, porque o governo de Temer só tem homem e branco. Gente, eu não sei quando isso foi diferente. Eu não sei. Eu não sei, porque ele não conta, né? Ministério da Igualdade Racial e da só. A gente, quando a gente fala de disputa de território e de disputa política, a gente fala que a gente tem que estar no Ministério da Economia, da Fazenda. Porque se a questão do Brasil, se o problema desse país é racial, porque é ele que fundamenta as desigualdades, não é a pirosca do transporte que não funciona, a saúde não presta, a educação não presta. Não presta porque atende pessoas pretas. O racismo fundamenta as desigualdades desse país. Então, só haverá um ressigno, uma revolução em relação a essa mentalidade se o racismo for tomado com a seriedade devida. Isso só vai acontecer quando pessoas pretas estiverem pensando o projeto político de nação. Só irá acontecer dessa forma. Então, essa coisa da gente ficar enchendo linguiça, eu adoro esse termo, encher linguiça de branco, que é o que acontece muito. Quando é necessário chamar as pretas para fazer, bora lá fazer a revolução ali, ó. Ali, ó. Coloca aí contingente aí, ó. Chama aí a diversidade preta. Eu quero saber na hora de tomar as decisões, as direções. Nós somos a força raiz, força matriz, motriz e a diretriz. O marco civilizatório, ele só será verdadeiro e real se ele tiver mãos, mentes e corpos negros. Mãos, mentes e corpos negros. É disso que estamos falando. Estamos falando de uma matemática simples. Temos séculos de domínio, do poder, de domínio e de orientação pela branquitude. Temos séculos de domínio da hegemonia branca. Séculos. E o que é que a gente tem na mão agora, gente? É golpe. É golpe. É golpe em cima de golpe. E aí essa matemática é o seguinte. É simples, a gente quer alternância de poder. Alternância de poder. Alternância de poder. Alternância de poder.
Vamos ver como essa gira de outra forma. Como essa gira pode ser repensada a partir dessas mentes, desses corpos que a todo momento observaram e viveram essa historicidade às beiras, como um outro ser, como uma outra coisa. Nós não somos outra coisa. Nós não somos recorte. Nós somos fundamento. Nós somos fundamento. Nós construímos isso que se conhece como cultura brasileira. A revelia de toda a opressão. Nós construímos tecnologias sociais preciosíssimas que a todo momento são hackeadas pelos mesmos brancos, da esquerda ou da direita. Food truck é mais um truque do hackeamento, entendeu? Da informalidade, do mercado informal, ao qual nós fomos mitigadas, e isso exatamente para tentar uma sobrevivência. Tínhamos lá a nossa barraquinha do dog, etc. Os brancos vão hackear de novo, vira fundo de truque, etc. Tem um negócio que é muito sério, viu? Uma coisa que é muito séria. Toda vez que eu vejo um branco na rua, eu atravesso a rua e escondo a bolsa. Sabe por quê? São todos suspeitos. Nós fomos historicamente roubadas por pessoas brancas. Se hoje a gente tem que dar texto e etc, e falar de opressão racial e não sei o que, todo mundo nos corre, é porque a gente foi saqueado. Isso é óbvio. Dinheiro está com alguém. Não é comigo. Ainda. Não é comigo. Ainda não. Então, assim, isso não é nada mais nada menos do que roubo, gente. É isso, é simples. Roubo. Agora, é muito interessante como, imageticamente, quem ficou como sujeito periculoso é o preto, né? Que anda na rua e tal, não sei o quê. É isso, né? Mas quem, na verdade, quem está roubando milhões e milhões são os brancos. Então, por isso, toda vez que vocês veem, você esconde a bolsa. Porque eles são suspeitos. Depois que você conversa um pouquinho, você vê que a pessoa é legal as palavras. Mas, enfim. Bom, acho que... Nossa, né? Vocês gostam disso, né? Olha, daqui a pouco vou dizer que é racismo reverso. Vamos só simular que racismo reverso não pode existir. Porque racismo é um sistema de opressão. Enquanto as pessoas pretas não são detentoras do sistema, elas não podem fazer o reverso. Então, quando a gente for dona do sistema, aí a gente pode produzir um sistema de opressão. Por enquanto, não rola reverso, tá? A não ser que a gente se vire pra ver. Bom, só para finalizar, eu acho que esse posicionamento, né, na verdade, isso não é só um posicionamento, isso é uma filosofia mesmo que está aqui em nós. Eu acho que em cada uma de nós, pretas e pretos, que estão circulando e que estão aí ouvindo e consumindo e se retroalimentando dessas narrativas, eu acho que essa filosofia, essa ciência, ela está em nós já. O levante, ele é real. Né? A gente tem um legado preciosíssimo, um legado precioso, que é de muito antes da primeira diáspora, mas também no processo da diáspora. Né? A gente preferiu enfrentar as selvas, as matas. Poderia ter dinossauro lá dentro, mas a gente preferiu ir montar quilombos do que ficar nas casas grandes. Eu acho que esse legado, ele é real, ele é verdadeiro. E o que a gente faz agora são as retomadas dessas tecnologias, dessa tecnologia quilombola. Quando Ivone fala que negro é a raiz da liberdade,
não é só pela quebra de correntes, porque nem sempre nós fomos escravizados. A liberdade é porque nós temos um ímpeto ao que se diria como vanguarda. Nós temos isso em nós. Nós temos isso em nós. Áfricas é isso, até hoje. As Américas, indígenas Américas, idem. Então eu acho que a gente precisa, é isso, se religar a essa ancestralidade. E a ancestralidade, ela não está mortificada e paralisada no tempo, no passado. A ancestralidade é algo perene, é passado, presente e futuro. É afro-futuro. Ancestralidade, nós seremos. Estamos aqui e estamos ocupando os territórios, todos os territórios, mas também estamos em processo de cura coletiva entre nós, porque enfrentar o bando racista não é fácil, não é qualquer coisa. A gente sabe muito bem, quando a gente não está nos nossos territórios, a gente sabe o que acontece. Então, vamos se cuidar, se perceber, se reconhecer, afrocentrar também é bom, importante também, porque se amar é revolucionário. Amor entre pessoas pretas é revolucionário. É isso, minhas irmãs, muito obrigada. É isso, barato é louco, o processo é lento. Nenhuma Luana menos. Libertem Rafael Braga. Amarildo, presente. Luana Barbosa, presente. Cláudia Ferreira. João Vitor. Dandara. Presente. É isso. Vidas negras importam e muito. Reaja ou será morto. Reaja ou será morto. E se mata nós, nós mata de volta. Pô! Não menos. Dando continuidade às apresentações. Sim, gente, eu sou aqui a mestre de cerimônias. Bora lá. Monique Evelyn, meu amor. Começou a apresentar. Vou falar rapidinho porque eu tô sem voz e a Erika falou, quando a gente tem território que não é nosso, a gente precisa se cuidar, né? Eu sou a prova viva disso. Então, preciso me cuidar. Mas falando rapidamente, sou Monique Evelyn. Falar nome e sobrenome. Se meu racismo coloca o nome que quiser. E o desabafo surge para romper o silenciamento. Depois que você entende que é possível falar, você cria e consegue entender que o dinheiro também é importante. E a Comasa surge para potencializar outros empreendedores, porque você não anda sozinho. E você começa a entender que é possível criar coisas. Só que entre criar e ocupar, a gente fica com os dois. E a Evelyn Consultoria surge para mostrar que a gente fala de racismo, que a gente vive, mas a gente também fala de outras coisas, por exemplo, ciência de dados. Tem pretos engenheiros, a gente fala sobre isso também. E para fazer com que estoure a minha bolha, a nossa bolha, que é a rede social. Eu entendi que as pautas poderiam ter mais uma caixa de ressonância. E nessa luta hoje estou no Profissão Repórter. Tanto para levar nossas pautas, quanto para mostrar que existe o perigo de uma preta única no espaço de poder. Porque a representatividade solitária, quando as pessoas gritam que umas representam as outras,
representatividade solitária, você vai olhar para o lado e não vai ter ninguém que entender o que você está falando. Então, você tem que desenhar para fazer com que essa caixa de ressonância faça sentido para outras pessoas. Até chegar no estado que estou agora, de esgotamento. Mas eu acho possível essa intersecção que a gente está fazendo, de ocupar espaços, de criar espaços, sabendo também dos nossos limites, entendendo que precisamos cuidar da nossa saúde mental. E há 7 meses eu estou em São Paulo, sou de Salvador. Há 7 meses eu estou em São Paulo. Tem Bahia? Há 7 meses eu estou em São Paulo nesse exercício de tentar exemplificar os espaços que eu estou, esse perigo de um preto único, uma mulher única, um gay único, uma trans única. Porque a gente não dá conta de tudo sozinho. E uma pessoa só é ligada. Enquanto eu for única na profissão do corpo, a estrutura da Globo não vai. A gente vai bater palma, vai ser maravilhoso, eu represento. Mas a estrutura não vai mudar. Assim como a gente fala de racismo, fala de brancos, uma pessoa branca se dói, é porque não entendeu que o debate não é individualização. E não entendeu nada do que a Erika disse, que é estrutura, é sistema, é institucional. Enquanto o debate for focado na individualização, a gente vai continuar falando pra gente, eles não vão entender nada. A gente vai continuar pegando um pouco do poder que tem, que é esse único espaço. E a gente vai continuar se matando entre nós. E eu sempre falo de Neuza Santos Souza, que é tornar-se negro. E eu estou numa luta de não querer morrer com ela. Com a saúde mental péssima. E neste momento, eu poderia não ter vindo para cá, mas eu precisava de pessoas negras comigo. Para ficar só em pessoas brancas da fora. Obrigada. Cheguei atrasada para as perguntas com você. Boa noite, estou bem lascada. Foi difícil chegar aqui hoje. Mas para mim é um prazer imenso estar nesse espaço, ver tanta cara preta, ver tanta gente maravilhosa aqui. Eu saio um pouco de casa, porque estou fazendo a monografia. Eu saio um pouco de casa, vejo um pouco a luz do sol. Hoje não estava a luz da lua, né? Mas a luz da lua é. A luz não serve de luz do sol, mas vou contar basicamente o meu processo de uma maneira assim, bem simplificada, talvez, porque eu não sei quantos aqui assistem no meu canal. Eu sou youtuber, meu nome é Nathalie Neri. Eu sou estudante de ciências sociais. Os meus processos começaram, né, por que eu vim parar aqui? Porque eu estou tendo a honra de dividir um espaço tão importante com mulheres que eu admiro tanto. Por quê? Né? Porque eu sou do interior, eu tive uma experiência muito diferente da maioria das pessoas. E meu pai branco, para me tirar do convívio dessa mãe negra e dessa família negra que não era estruturada, me levou para o interior e eu cresci longe da minha mãe e da minha família negra. Então, eu cresci próxima a essa família que me tratava não com diferença, que me tratava com muito amor, mas que tentava me proteger de qualquer possibilidade que fosse me machucar, né? Ou seja, qualquer reflexão sobre a minha existência, qualquer reflexão sobre a minha identidade. Tudo mudou quando eu entrei na universidade. Ciências sociais destruiu e salvou a minha vida. Destruiu porque a universidade é um espaço absolutamente violento, que me adoece, que eu não vejo a hora de sair, mas ao mesmo tempo quando eu sair eu fico, meu Deus, o que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Então eu me formei, teoricamente, nesse espaço, não necessariamente dentro da sala de aula, mas nos espaços ali atrás, escuros, né? Num coletivo feminista, no Donato, tem um negócio ali, vou um coletivo feminista, feminismo é foda, falava, mano, vamos lá, não sei o que é, não sei o fim, entendeu? O barato é bom. Comecei a me envolver, assim, na clandestinidade, porque quando a gente falava sobre feminismo e questões negras dentro de sala de aula, somos quase bandidos, né? Você está falando quase, você está questionando a legitimidade, que é o doutor na academia, você está questionando a legitimidade do conhecimento, e hoje em dia as pessoas, elas acham que eu sou muito arrogante, a maioria das pessoas acham que eu sou muito arrogante, porque eu não acredito em quase nada que as pessoas me dizem. Eu não acredito em quase nada que eu leio nos livros, eu não acredito em quase nada que eu ensino na universidade, apesar de ser formada em ciências sociais. Porque quando a gente estuda, quando a gente vê como a história se construiu, a gente percebe cada bosta que foi dita, cada mentira, cada palhaçada
sei onde, pós-doutorado, né? Não acredito no que você está falando, não acredito no que você está falando, porque o que você está falando nega a minha existência e é de uma porção de outras pessoas. Foi na universidade, não na universidade, mas nesse espaço acadêmico, que eu saí do armário político, né? Que eu saí do armário negro, que eu me entendi, que eu me tornei negra no sentido político, né? Que eu não só entendi a minha existência como, que saco esse cabelo duro, que saco, podia ser um pouco mais clara, porque eu queria ser mais clara, porque eu tinha uma amiga mais clara que eu ficava, nossa, se eu fosse um tantinho mais clara como ela, gente, eu tinha uma facilidade top, né? E essa era a minha existência no auditório. Indo pra cá, tudo mudou, eu entendi a lógica das grandes metrópoles, a lógica das relações e como é importante comungar, como é importante a gente se encontrar, como os meus processos, quando eles eram sozinhos e individuais, eles se transformaram em algo tão violento quanto a própria ignorância, né? Eu pensar e refletir sobre a minha existência de forma solitária me doeu tanto quanto não entender o que eu estava passando, o que eu estava sofrendo. E aí eu criei meu canal no YouTube achando que eu estava arrasando, porque a gente acha que a gente está arrasando na internet, porque a gente acha que a gente está revolucionando demais na internet, né? Porque eu acho que a arrogância da nossa geração e da gente que acha que o mundo vai mudar pela internet, que revolução aqui agora, né? Não necessariamente, porque aí você acha que você está falando para muita pessoa e você não saiu do seu grupo de amizade, né? Você não saiu do teu bairro, você ainda está na tua bolha. E aí eu entrei no YouTube pensando, nossa, uau, o YouTube vai ser top, porque, né, eu estudo educação, eu estudo sociologia da educação na universidade, não necessariamente como recorte étnico-racial, porque é importante nós estudarmos sobre nós mesmos na academia, mas também é importante nós não estudarmos sobre nós mesmos na academia. No começo, no caso, eu estudava ditadura militar, aí eu tive uma relação absolutamente abusiva com um orientador meu, que me inferiorizava e me deixou totalmente dependente psicologicamente dele, porque eu vim de escola pública, eu estava me envolvendo naquele espaço branco, e ele fez com que eu quisesse simplesmente largar a universidade e desacreditar das minhas capacidades intelectuais, de tanto que ele usou esses mecanismos que ele sabia que ele tinha na mão, né? O fato de eu ser negra, o fato de eu não ser tão inteligente ou letrada quanto os outros orientandos dele, né? E aí eu falei, foda-se, eu vou estudar o que eu quero mesmo, que são mulheres negras. E aí eu comecei a me envolver com sociologia de educação, participei de um projeto muito importante chamado PIBID, que é um programa de iniciação à docência, né? Porque a docência ela é muito desvalorizada e eu sou fruto de uma pessoa que se tornou quem é hoje porque teve bons professores, mas a gente não vai falar disso. Eu participei do PIBID, que é um projeto que corre seríssimos riscos de acabar, porque educação não é importante, então não há verba e os editais a gente fica correndo para a prestação. E no PIBID a gente tem uma pergunta muito importante, né, que é como tornar a sociologia interessante para adolescentes do terceiro ano, ou do segundo ano, ou do primeiro ano do ensino médio, que não necessariamente estão interessados em discutir essa galera que está falando de nada, ao mesmo tempo que está falando de tudo, né? Porque não necessariamente você vai usar a sociologia, né, nos seus trabalhos manuais interessantes para a produção capitalista, né? Porque você precisa saber o suficiente para operar a máquina, né? Então a sociologia é algo não interessante para a própria instituição escolar, as escolas de ensino básico, quanto para o mercado de trabalho, né? Então, como é que você ensina quando esse jovem acha que essa é a matéria mais inútil, junto com filosofia e educação e arte? Tipo, educação física é legal, mas eles acham que é legal, não necessariamente é inútil porque eles se exercitam. Mas como que você lida com isso? Como que essa era a nossa grande pergunta, né? Foi durante isso que a gente trabalhou por 2 anos, né? Como que a gente faz essa transposição didática? E a educação sempre me mexeu muito comigo, me emocionou muito. Aí eu comecei a transformar essa pergunta, né? Meu canal nasce juntamente com o momento em que eu entro nesse projeto de iniciação à docência. E o meu canal nasce quando eu uso essa pergunta da academia e passo para as minhas questões pessoais, né? Como que eu falo, talvez, sobre feminismo e questões raciais para pessoas que, assim como eu, há poucos anos atrás, não tinham ideia que isso existia? Há pessoas que, como eu, estão no interior, cercadas por uma família branca, vivendo numa redoma, e que não têm ideia do mundo que existe lá fora, e que sofrem, acham que são culpadas, né? Como eu faço isso? E aí, tem o meu canal, que convido vocês para assistirem, né? Para não entregar o jogo aqui, aí para vocês acharem as formas, mas tem sido uma experiência bastante interessante e, surpreendentemente, não tem sido um espaço só de ensino, porque eu elaborei o meu canal como um espaço de ensino, um espaço em que eu, né, no alto do meu conhecimento acadêmico, porque acadêmico é arrogante, a gente percebe isso, a gente tem que tomar muito cuidado,
Porque às vezes a gente critica os doutores, só que você também tá lá, na maior arrogância do mundo, né? Não tem nem diploma, falando que tá errado, doutor, né? Existe uma linha tênue entre questionar uma autoridade e também tá falando porque você se acha demais. Mas é uma coisa que a gente vem trabalhando, mas é importante mulheres negras serem arrogantes muitas vezes. Eu não me sinto incomodada com isso, não tem problema nenhum. Humildade é bom, mas às vezes não precisa não, né? Principalmente quando eu tô em espaços majoritariamente brancos, a última coisa que eu sou é humilde. Eu tiro a minha carteira, meu diploma, tiro meus cursos todo do bolso, só vou tirando porque é importante, porque é isso que a Erika falou, a gente tem que ainda ficar provando, né? Assim como o Shogori tem que provar e falar todas as vezes quem ela é, o que ela faz, assim como o Monique tem que provar, assim como eu tenho que provar, assim como todo mundo que tá aqui tem que provar, eu também tenho que provar, porque toda santa vez, eu espero que isso não aconteça aqui, mas toda santa vez que eu entro em uma fala, que eu vou numa universidade, sempre tem que falar, tá bom, canal no YouTube, legal, mas e o fim do capitalismo? Tá bom, canal no YouTube, mas como é que você vai acabar com a sociedade racista, né? Porque assim, as pessoas realmente acham que nós somos responsáveis pelo fim de todas as estruturas, porque as pessoas realmente acham que eu, enquanto indivíduo, sozinha, vou dar conta. E eu não quero dar conta, eu não tenho interesse em dar conta disso sozinha. Sozinha não. A gente faz isso conjuntamente. Então eu digo, por que eu falei isso, né? Porque as pessoas tentam me deslegitimar o tempo inteiro, porque o espaço que eu ocupo é um espaço, o espaço que a maioria de nós ocupa, que é um espaço que causa muito medo. Somos mulheres, somos negras, somos mulheres jovens e a juventude tem uma inconsequência e a juventude não sabe o que fala e a juventude é ignorante. Eu sou uma pessoa que eu entendo os limites da nossa geração, eu entendo a arrogância e às vezes a megalomania da nossa geração, eu quero fazer tudo, eu não me canso de nada e às vezes isso acaba fazendo com que as experiências sejam um pouco mais superficiais, não necessariamente superficiais, mas um pouco mais difusas. O processo de absorção, eu acho que eu creio ser um pouco mais lento. Mas eu sou uma pessoa que acredito muito na juventude. Eu acredito muito na juventude porque eu estou perto dela. Eu acredito muito na juventude porque eu estou nas escolas. Porque eu vejo meninas de 15, 16 anos na periferia de Guarulhos falando e acontecendo. Eu vejo meninas de 16 anos, de 15 anos, transformando a realidade da família delas. Eu vejo o que eu consegui fazer na minha família. Eu vejo o que as minhas primas estão fazendo nas famílias delas. Eu vejo que esse monte de mulher faz um monte de garota jovem. Eu tenho certeza que tem um monte de menina aqui que não deve ter nem 15 anos. Tem alguém com 15? Não necessariamente, porque tá de noite, né? Eu não sei com 15 falar com ela. Mas meus pais não deixavam. Mas aqui, né? No point, né? A galera vai ir, não vai. Mas são pessoas, a juventude existe. A juventude, ao contrário do que muitos pensam, a juventude negra, ela não necessariamente é inconsequente. Eu não entendo essa juventude nem que nem estuda nem trabalha, porque aqui, eu não tô vendo ninguém nem. Pelo contrário, o que eu mais vejo é preta e preto ralando pra caramba. Começamos a trabalhar desde cedo. Eu aprendi a costurar porque eu gostava de costurar roupa de boneca. Eu aprendi a trançar cabelo porque eu queria trançar o meu cabelo. Mas eu me vi aos 17 anos costurando pra fora e trançando o cabelo pra pagar meu aluguel. Então eu não sei onde é que tá a juventude neném, eu não sei onde é que tá a juventude desinteressada, porque se tem uma coisa que eu acredito e que eu valorizo e que eu boto muita fé, é na juventude negra. E na juventude negra, humilde, entendendo os seus limites e se apoiando muito em tudo que já foi construído. E se apoiando muito nas mulheres que ainda estão aqui, presentes, respeitando, amando, porque se esses espaços foram construídos e a gente pode estar aqui se abraçando e se tocando, é porque muita gente apanhou antes da gente para que isso aqui não fosse crime, para que a polícia não baixasse aqui agora e saísse revistando a bolsa de todo mundo. Então eu acho que a gente tem que ter muito, muito respeito por todo mundo, por todas as pessoas pretas que vieram antes da gente. Tem que ter muito respeito pela tua mãe, pelo teu pai, pela tua avó. A minha mãe nunca se pensou feminista, mas foi a minha mãe que apontou o dedo na minha cara no berço e falou: você vai sofrer racismo e vai ser foda, então se vira, ninguém. Foi a minha mãe que também tentou se embranquecer e me embranquecer ao longo da vida inteira, de tanta dor que ela sentiu. Mas eu acho que é uma coisa que eu penso muito sobre a juventude, por ser jovem, por estar no meio de jovens. Eu acho que a gente tem muita, muita, muita força, muita vontade de continuar construindo tudo que já foi construído até aqui. De continuar dando sentido e força para tudo que está acontecendo. Eu não acredito que nós somos desinteressados, fracos, ignorantes, superficiais. Eu acredito que a gente tem uma forma diferente de absorver conhecimento, né? Porque faz parte, a internet está aí,
o Facebook fica tocando o dia inteiro e é difícil se manter uma leitura por muito tempo. Mas a gente consegue. Eu acredito muito em vocês, eu acredito muito em todo mundo que a gente tem visto, eu acredito muito em mim. Então, o meu processo é basicamente isso. A academia foi fundamental, não necessariamente a academia. Estar nesse espaço acadêmico transgressor de pessoas negras e mulheres e gays me pegando pela mão e me ajudando e falando, vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre a sua vida, porque você tá mal aí, aceitando tudo, balançando na cabeça desse professor branco te fudendo. Então, não necessariamente nesse sentido, ele só tava, porque ia ser bem pesado isso, não, ele não foi nesse sentido, quando eu falo relacionamento abusivo, não foi nesse sentido, tá, gente? Foi abuso psicológico em todos os sentidos. E aí a minha vida se transformou, e eu não tenho pretensão nenhuma de fazer revolução ou de transformar a vida de ninguém. O que a gente faz aqui é simplesmente continuar os passos que já foram dados e dar força para todo mundo que está vindo e mostrar que, galera, isso aqui é nosso também. Refletir sobre isso é nosso. E vai ser das próximas gerações. E a gente tem que ter muita consciência, muito pé no chão e ao mesmo tempo passo largo para correr rápido porque a coisa está feia. É isso, obrigada. Como diz a minha amiga Dai, que tá aqui, Dai Rodrigues, cadê você? Dai Rodrigues é maravilhosa, é uma grande cineasta. Querida, eu te amo, viu, amiga? Mas ela disse uma coisa, Preta Rara tá aqui também, Preta, querida! Aê! Cremosa! Mas como eu estava tentando dizer... Como diz a minha amiga Dai, e eu concordo muito com você, eu acho que a gente tem que respeitar muito o legado que nos foi deixado, porque a gente não está descobrindo a roda, então a gente tem que sim abaixar a cabeça para as pessoas que vieram antes da gente. E indo para a frase, honrar o legado que nos foi deixado e dar continuidade a esse legado. A Dai sempre fala isso para mim e é isso, essa é a premissa. E dando continuidade às apresentações, porque sim, estamos ainda nas apresentações Xan Ravel, maravilhosa. Boa noite. Estou muito emocionada mesmo de estar aqui no meio de vocês, do lado de vocês, como toda papuciana. Já chorei. E a pergunta que eu mais recebo no meu canal, no blog todo, não é sobre cabelo, não é sobre maquiagem. Jean, como é que você dá conta? Isso é 37 anos, tenho 2 filhinhos, uma menina de quase 6 e um menino de quase 3. É uma casa em reforma há 6 meses, é marido. E é um trabalho que, como as meninas que trabalham com redes sociais e com internet, sabe que exige da gente um esforço de praticamente 24 horas por dia. E aí, toda vez que me perguntam isso, eu penso na minha bisavó, que eu não conheci, mas que eu sei pelas histórias que a minha avó contava,
que a abolição aconteceu quando ela tinha 9 anos. E ela trabalhava desde os 4. E permaneceu na mesma fazenda até os 15 anos, quando ela conseguiu fugir, porque lá parecia que a escravidão não tinha acabado ainda. Mas ela fugiu grávida, para que o filho não vivesse a mesma realidade que ela. E a minha avó estava entre esses 11 filhos que a minha bisavó teve, e ela criou 8 filhos, inclusive minha mãe, como ela mesma costumava dizer, no cabo da enxada, desde que conseguisse carregar a enxada. A minha mãe, com 6 anos, aliás, a minha mãe me ensinou a usar o carregador de bebê, que a branquitude chama de sling, porque ela aprendeu com 4 anos a usar o carregador de bebê para carregar o meu tio, que tinha 1, e ir para a roça, para Cacunal. E a minha avó já carregava um outro filhinho também, e meu avô trabalhava do lado delas o dia inteiro. E hoje a gente chegou aqui, assim que a gente chegou aqui, eu já fui conversar com a Xongani, que ficou muito doente esse ano, porque a gente abraçou esse estereótipo de que nós somos realmente fortes, e a gente acha que a gente é mesmo. E a gente acha que a gente pode mesmo carregar o mundo. A gente acha que a gente pode mesmo carregar o mundo, né? E eu demorei esse ano mais ou menos bastante tempo para poder entender isso. Porque no começo desse ano, a minha mãe, eu penso nela também quando me fazem essa pergunta, e nela principalmente, que foi o que eu tenho mais próximo a mim. Assim, eu lembro, a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei no velório da minha avó, a minha mãe veio me abraçar e falar: filha, não fica assim, tá tudo bem. E ela sabia que ela estava estraçalhada, mas a primeira coisa que ela fez foi vir em encontro à minha necessidade afetiva naquele momento, sabe? E ela escondeu um câncer de mama desde novembro do ano passado. E ela só me contou, e ela só contou para mim e para minha irmã em janeiro. A minha mãe escondeu um câncer de mama desde novembro do ano passado. E ela só contou para mim e para minha irmã em janeiro, porque ela precisava fazer uma cirurgia e ela descobriu que ela não poderia ir até o hospital sozinha. Ela precisava de um acompanhante. Aí ela foi me contar. E eu venho acompanhando ela no tratamento desde então, e em julho desse ano foi que eu parei e percebi que eu não estava dando conta. Porque eu passei o ano inteiro com a minha mãe falando: não, eu não queria preocupar você e sua irmã, então por isso que eu não avisei, porque afinal você e sua irmã estão com seu pai, meu pai também está em tratamento oncológico, os dois, ao mesmo tempo. E eu parei agora em julho. E pensei e falei: nossa, eu estou reproduzindo a mesma coisa que a minha bisavó fez, que a minha avó fez, que a minha mãe fez. E eu estou aqui, negando para a Mari, que está por aí, né, Mari? Cadê você? Negando para a Mari, que está por aí, que não, eu não precisava de ajuda, não, para cuidar do blog, do canal e dos meus filhos, que eu estava dando conta. Não, que eu estou bem, eu estou feliz da vida, eu estou tranquila. Estou dando conta. Tá tudo certo. Vem em mim. Não, meu marido, não vamos reformar a casa. Não, vamos reformar. Tá precisando, vamos lá. Eu vou dar conta. E eu dei conta. Eu dei, mas não dei. Porque eu descobri em julho que ninguém dá conta. A gente não dá conta. A gente não tem que dar conta. Eu escutei de uma amiga muito querida um dia, né, Ana? Que a gente precisava abandonar o modelo super. E só esse ano eu me dei conta do quanto isso é difícil. O quanto é difícil a gente abandonar o modelo super. Né? O modelo power, o modelo da preta forte, que aguentava tudo, né? Das pretas no poder. Por que a gente tem que ser essas pretas no poder? Por que a gente não pode chorar? Não pode virar para mim que está do lado e falar: preciso de ajuda. Eu não estou dando conta, não. Eu não estou dando conta. Talvez a minha filha consiga fazer isso com mais leveza do que eu, né? E lá no canal a gente começou há pouco tempo uma série sobre
afetividade, porque eu sou musicoterapeuta por formação, eu sou pós-graduada em comportamento humano e psicodiagnóstico, e há muito tempo as meninas iam me pedindo para poder trazer um pouco mais do meu lado terapeuta para o canal, principalmente para falar sobre afetividade, sobre relacionamentos, que é uma questão tão latente ainda para a gente, né? E eu trouxe isso e eu tô tendo a oportunidade incrível de ouvir histórias sobre abuso, de ouvir histórias sobre autoconhecimento e resgate dessa afetividade, sabe? Porque para a gente foi negado até esse direito de nos amar e de descobrir como a gente lida com o amor do outro por nós. Né? É muito complicado também. Então a gente tem que ser, a gente precisa dessa fortaleza por todos os âmbitos mesmo, será? Será que a gente ainda precisa ser forte como as nossas bisavós foram? Ou será que elas foram fortes daquela forma para que a gente pudesse ser um pouquinho menos hoje? Né? E, eu não sei, eu gosto de pensar que eu estou sendo forte hoje para minha filha poder ser menos quando ela for adulta. E para que a filha dela possa ser menos forte do que ela ainda. Né? Que a gente possa conseguir equilibrar tudo isso. E toda vez que eu fico hoje em dia muito pilhada e eu vejo que eu estou perdendo esse equilíbrio novamente, que eu estou perdendo esse equilíbrio que eu sempre me gabei tanto de ter, de ser tão equilibrada, de sempre focar tanto no meu bem-estar mental, no meu bem-estar emocional, e realmente quando eu precisei focar nisso eu não consegui. E hoje eu gosto de parar, cantar e olhar, sabe? Olhar para o céu, olhar para as pessoas que estão em volta. Que eu acredito muito que os nossos ancestrais, esse que as meninas falaram, esse que o pessoal está falando, os nossos ancestrais, eles estão lá em cima. E eles estão olhando por nós. E aquelas grandes rainhas, aquelas mulheres maravilhosas que precisaram ser fortes, estão olhando para a gente lá de cima e estão sorrindo, estão falando isso. Calma, calma na alma, calma no coração, calma na vida, respira, vai amar, vai olhar os teus, porque a gente morreu para isso, a gente morreu para que você pudesse olhar para os teus, amar os teus, conviver com eles, passar amor para eles, ensinar tudo aquilo que você recebeu para eles e receber ensinamentos de volta, exercer essa troca, né, de uma maneira muito simbiótica. E é isso. Acho que é isso. Queria pedir para alguém da produção pegar o papel. A gente tá aqui chorando. Sim, estamos chorando. Enquanto a música Kleenex, eu queria chamar a Preta Rara para sentar aqui com a gente. Brincadeira para vocês, né? Obrigada. Preta Rara, por favor, junte-se aqui, que esse lugar é seu também. Aproveitar que a gente está se comentando, fazer um minuto de silêncio em nome do amor próprio e da fortaleza interior.
No nível celular, todos nós somos um. Antes de começar essa fala, eu queria dar um salve ao Cláudio Prado, que está aqui. E ao seu amor. Quem dera toda pessoa branca fosse como você, Cláudio Prado. A gente vai colocar LSD na caixa d'água de todo mundo. Fica mais fácil o trabalho. No nível celular, todos nós somos um. Eu sou um outro você. Você é um outro eu. E todos nós somos feitos de poeira de estrela e memória. Neutrinos viajam pelo cosmos e atravessam o nosso corpo e trazem informações de galáxias distantes. E a gente, enquanto humano, enquanto organismo transmissor e receptor, a gente recebe e transmite informação tão complexo, tão miraculosamente complexo, que tem língua. A gente fala uma coisa, vocês entendem, vocês falam, a gente entende, a gente faz silêncio, a gente se entende ainda mais. Para quem gosta de ciência como eu, e que se vale disso, inclusive, para a saúde mental, porque não, o que a gente acha é o que a gente acha, né? É uma construção. Muito da nossa personalidade, tudo da gente é uma construção. E muitas vezes é um condicionamento, mas você vai em busca da verdade. Parece mais difícil de um lado, mas difícil mesmo é viver na ignorância. E ficar eternamente girando o ciclo de karma ali, tomando cavaco, né? Na beirinha da onda. A onda vem, aí bate na areia. Você fica ali no meio do caminho, você fica tomando cavaco, né? Tem que ir mais profundo. Profundo você mergulha, tem uns peixes incríveis. Bobeia você vê umas sereias, tá? Na beirinha do mar, é mais complicado. Tudo muito movimento ali. Onda batendo na água, onda batendo na areia, a areia batendo na bunda, enchendo seu biquíni, que saco! Que saco irritante! Irritante, né? Mas aí, a ostra, ela se irrita com aquela areia dentro dela, o que ela faz com aquela areia? Transforma em pérola, minha gente. A alquimia está em todos os seres. E a gente, humanos, ninguém vai tirar da minha cabeça que nós somos, sim, o topo da evolução desse planeta, dos bichos, né? Desse planeta. Essa mistura de seres extraterrestres, entidades místicas e bichos, vários deles, né? Que não só macaco, não tem macaco, tem peixe também aqui na composição do negócio. A gente está em franca evolução, em franca transição, franca mutação. E o que está acontecendo aqui é um espelho disso. Na história da humanidade, a história está sendo contada, ela vem sendo contada e vai continuar. O planeta não precisa que a gente salve ele, imagina a Terra. Quantas vezes ela já expeliu predadores muito piores do que nós. É sobrevivência. E para a sobrevivência, você precisa entender de onde veio, entender a sua ancestralidade, entender que você é o ancestral do próximo, das próximas gerações. Começa entendendo que, a nível celular, somos todos um. Um e zero. Códigos inconcebíveis, às vezes. E a ancestralidade ensina que o homem nasceu da mulher preta. O homem, o bicho, o homem, quando começou, era preto. E na história da nossa evolução,
depois da gente ser hermafrodita, a gente passou a ser mulher. Então, esse nível da humanidade que a gente conhece veio da mulher negra. E a próxima etapa da humanidade também está vindo da mulher negra. A mulher negra, quando se une, a mulher negra, quando se ama, quando a gente fica amiga, assim, que a gente faz roda e migas e compartilha nosso poder de possibilidade, compartilha as possibilidades que a gente representa, a gente vira referência de uma coisa que vai ser muito além de nós, muito mais importante do que nós, mais importante que todas nós aqui, somos assim das pessoas mais poderosas que eu conheço. Tem as nossas descendentes, tem os nossos descendentes. E a mudança que a gente faz, ela é a nível celular. E a ideia é inseminar novos parâmetros. É inseminar os novos paradigmas. Usando a ciência. Porque é o caminho que a gente conhece para alcançar a verdade. Estudando, ocupando as academias, ocupando os meios de produção, produzindo de forma muito mais feminina e preta do que a gente tem acostumado, que a gente foi criado, porque claramente não funcionou, não tem funcionado. Funcionou numa bolha durante alguns séculos para algum grupo muito específico de seres que eu sinceramente não considero humanos. Acho que existe um grupo no planeta muito doente, uma doença mesmo, um câncer cognitivo, e que considera todos que não são parecidos com eles como, seres inferiores, seres diferentes. Vocês não são como nós. Mas se nós não somos, e nós somos maioria, se o humano nasceu da mulher preta, se a gente considera que a nível celular somos todos um, e tem aquele grupo que diz, nós não somos como vocês, dá margem para a gente pensar que talvez eles não sejam gente, talvez eles não sejam humanos, negando a humanidade num grau que se torna um bicho outro. Como chama aquele bicho do Senhor dos Anéis? My precious. My precious. Como que é o nome dele? O Gollum. Nega a humanidade num grau que deixa de ser humano. Nega a própria verdade num grau que deixa de ser verdade. E aí a pessoa vive mentiras. E criam leis baseadas em mentiras. E criam paradigmas baseados em mentiras. Estabelecem hierarquias absolutamente mentirosas. Estabelecem um reino, e para isso, primeiro destroem todas as mulheres de sua própria casta, destroem todas as bruxas, queimam. Pegam a religião, pegam o nome do Jesus, perverte, corrompe. Se a Bíblia que as pessoas usam, ela foi tipo qual é a versão, sei lá, a 15ª versão escrita por um rei tal, para benefício próprio. E tortura. E tortura. E tortura. Diz que Campinas é a cidade mais fascista do Brasil, porque os negros fujões eram mandados para lá, porque lá a cultura da cidade tinha uma especificidade de realmente quebrar com o espírito daquele que tem a revolução ainda dentro de si, aquele que ainda lembra que é gente. Quebrar o espírito é o quê? É tirar da pessoa a própria autonomia, a própria autoridade, o conceito de si mesmo, o conceito de indivíduo. Quebrar o espírito é torturar até a pessoa ficar tão absolutamente
que ela não consegue mais reagir. E fizeram isso com a gente, viu? Até não poder mais. Mas aí chegou 2012, o calendário Maia deu pim, e agora não pode mais, não dá mais, não tem mais espaço, não tem mais lugar. A gente tem ferramentas tecnológicas que impedem que aquela qualidade horrenda de tortura continue acontecendo de modo sistemático, como era até pouco tempo atrás. Quando eles não puderam mais, claramente, todos vocês estão aqui lembram dos últimos 5 anos a diferença que é as relações sociais. E começa ali, no dia a dia, começa uma amizade entre as pretas, e vai continuando até lugares como esse aqui. Acadêmicos do Baixo Augusto, lugar. Alexandre Serra é meu amigo. Eu sei que ele é um aliado, conheço ele. Todo mundo tem suas idiosincrasias, mas na prática, o que as pessoas fazem no seu dia a dia, e a que elas se dedicam, isso é que faz a diferença. E a longevidade disso vai depender, basicamente, do amor e da união da gente, do respeito, da consideração. E representar todos os dias, incansavelmente, até que a memória da tortura que fizeram com a gente seja lavada da cabeça dos nossos descendentes. A gente vai fazer questão disso, que a gente vai contar outras histórias para eles. Começou recente, a verdadeira revolução começou recente. Começou no coração dos homens, vai seguir para a nossa educação. A gente ainda está nessa fase, vai durar alguns anos da gente se ressignificar,